Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Egito, a Premier League, a 8ª rodada, temos a equipe do Al-Ahly contra a equipe do Parco. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo Egito, a Premier League, a disputa do título 9ª rodada, temos a equipe do Cerâmica Cleopatra contra a equipe do Pirâmides. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar seco. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Noruega, 18ª rodada, temos a equipe do Fredrikstad contra a equipe do Rosenborg. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Europa, Liga da Conferência Final, temos a equipe do Real Betis contra a equipe do Chelsea. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Noruega, 19ª rodada, temos a equipe do Bodø Glimt contra a equipe do Viking. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o sexto palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, 6ª rodada, temos a equipe do Internacional contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, 6ª rodada, temos a equipe do Nacional contra a equipe do Atlético Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, 6ª rodada, temos a equipe do Guarani contra a equipe do Boston River. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate devolve aposta. E vamos para o nono palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, 6ª rodada, temos a equipe do Independente contra a equipe do Nacional Potosí. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, 6ª rodada, temos a equipe do Bolívar contra a equipe do Cerro Porteño. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, 6ª rodada, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Deportivo Táchira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 4-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a 6ª rodada, temos a equipe do LDU de Quito contra a equipe do Central Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, 6ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Sport Cristal.
E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, sexta rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do União Santa Fé. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, sexta rodada, temos a equipe do Defensa e Justiça contra a equipe do Cerro Largo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, sexta rodada, temos a equipe da Universidade Católica contra a equipe do Vitória. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, grande final, temos a equipe do Herediano contra a equipe do Alajuelense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.